O professor Rodrigo Serra conversou com o Pode Educar sobre uma temática muito importante. O governo federal, por meio do MEC e INEP, em parceria com os estados e municípios, realiza desde 2023 uma avaliação para os estudantes que estão no final do segundo ano do ensino fundamental dos anos iniciais, o EFAI, composta por 16 questões, sendo 3 discursivas e o restante testes. A intencionalidade é verificar se as crianças nessa idade conseguem ler, extrair informações, compreender o contexto e expressar ideias por meio de escritas curtas, o que indicaria que as crianças estão sendo alfabetizadas na idade certa. Na região metropolitana de Campinas, tivemos cidades com altos índices, mas também com índices abaixo da meta nacional. A proposta dessa conversa é analisar o que esses dados revelam em termos de ensino, políticas públicas em educação, trabalho docente e participação das famílias. Alfabetizar na idade certa. Fique com a gente em mais um episódio. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. Hoje vamos falar sobre alfabetização na idade certa. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, com o professor Rodrigo Serra. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço o espaço. É um prazer, uma alegria conversar com você. Por favor, compartilhe com a gente a sua formação e a sua atuação. Bom, muito boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento aqui nesse espaço maravilhoso em poder falar sobre educação, sobre esse tema tão importante que é a alfabetização. A minha formação inicial, eu sou licenciado em matemática. Faz 27 anos que eu dou aula de matemática no ensino médio, né? E depois eu fiz o mestrado na UFSCar na área de educação. Então, em 2018, no campus de Sorocaba, trabalho com a formação de professores, no âmbito da avaliação das aprendizagens. Então, tem vários pontos dentro da educação, né, várias áreas que eu trabalho, mas especificamente na formação do professor. Então, professor, acho que é o ponto mais importante, né? Está na sala de aula, hoje eu estou no ensino médio, tem 600 alunos, trabalho com jovens e com essa parte da formação do professor. Maravilha. E que é tão essencial, né? A gente falar de formação de professores é muito necessário. A gente precisa sempre olhar para o professor, né, de maneira a entender até um pouco mais sobre educação. E, Rodrigo, a gente sabe, né, que vários números indicam, né, um percentual para a gente, né, do que essa avaliação pode apontar. E aí, falando hoje de alfabetização, né, conta para a gente, então, um pouquinho como que essas crianças estão sendo alfabetizadas, o que esses números indicam para nós. Como fazer com que esse indicador, então, sirva de fato e realmente na educação? Quando a gente pensa no indicador da criança alfabetizada, que foi criado em 2023 pelo governo federal, nós temos que pensar no âmbito das avaliações. A avaliação, ela está distante de ser culturalmente aquela coisa de medir o conhecimento. Não temos como medir o conhecimento de ninguém, né? O que a gente pode ter é verificar as aprendizagens e elas fornecem indícios. O que são indícios? Coisas pequenas que revelam coisas grandes. Então, diante de qualquer processo avaliativo, você precisa ter essa leitura, né, de que ela está fornecendo um indício. E, principalmente, não esquecer que a avaliação só tem sentido se ela estiver em função do e para o desenvolvimento das aprendizagens. Quando a gente pega o indicador da criança alfabetizada, ela vai pegar o quê? A criança, no final do segundo ano ali, do ensino fundamental, do chamado EFAI, e ver se a criança é capaz de ler, escrever, fazer algumas inferências em alguns textos e produzir textos curtos. Então, são 16 perguntas, sendo 3 ali de questão de caráter dissertativo, né? Como é que é feita essa avaliação para a gente entender? Os governos estaduais, unidades federativas, elas colocam nas avaliações, SAEB, no caso de São Paulo, algumas perguntas. Essas perguntas são remetidas ao governo federal, né, pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e ali tem um parâmetro que eles criaram, e a partir daí eles verificam se as crianças estão sendo alfabetizadas ou não.
Então, diante desse processo, a gente tem que ter uma leitura bem crítica, mas é importante ter essa avaliação, esse indicador. Mas ele não pode ser determinante para a condição. Né? Isso vai mais além. A leitura desses dados, desses indícios que essa avaliação apresenta para a gente, tem que ser feita assim, com base na condição do professor, do trabalho do professor, nas políticas públicas que são investidas, né, ali, nos processos avaliativos que ocorrem além da avaliação externa, né? O que ocorre, como que é feita a avaliação na escola, a verificação da aprendizagem, a interação, né? Então tem toda essa questão envolvida diante desses valores. Né? Perfeito. Muito interessante, Rodrigo. E essa avaliação acontece em todas as regiões do nosso país, certo? E por que, avaliando, estudando, algumas cidades têm um desempenho acima da média e outras cidades não? Isso tem relação com as formações? Conta um pouquinho para nós. Elas podem indicar, né, que tem algumas relações com as avaliações da formação continuada do professor. Reflete também muito o trabalho, né? O professor está sobrecarregado, tem muita quantidade de trabalho em cima do professor, os seus professores já sabendo disso, educadores, né? E isso tira um pouco do espaço da avaliação como ela deve ser. Né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma avaliação, quando eu faço avaliação por fazer ou teste, porque a prova é um instrumento avaliativo. A avaliação é outra questão. Então, assim, não confundir avaliação com instrumento avaliativo. Perfeito. Né? Então, quando você aplica muita prova, mais do mesmo, vamos dizer assim, o que acontece? Eu tenho uma falsa impressão de que eu estou fazendo muita prova e está desenvolvendo a aprendizagem. Mas se a gente pensar isso na educação infantil, por exemplo, não há prova. E mesmo assim há aprendizagem. Sim. Então, a questão desses valores revela assim, algumas regiões foram melhores. O índice esperado do Brasil era 64%, ou melhor, 64%. E o índice alcançado do Brasil foi 66%. Mas você fala, mas o Nordeste teve um desempenho altíssimo, né? Campinas ficou ali em 49%, mas são valores. Aí você vai olhar o quê? A região da RMC de Campinas, ela teve muitos bons desempenhos, né? Piracicaba, a própria Indaiatuba. Então, assim, o que precisa avaliar quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas ali públicas, o trabalho do professor em cada região, a relação do professor com a coordenação, o apoio que o professor tem para desenvolver as suas avaliações ali no dia a dia, a processual, a diagnóstica, e o acompanhamento, porque só é competente para avaliar quem acompanha, quem registra. Então, que tipo de exercício estão fazendo, de atividades, essas crianças estão lendo, estão participando, estão tendo a capacidade de duas competências fundamentais, que é a expressão de si e compreensão do outro. Né? Então, está desenvolvendo a capacidade de analisar e sintetizar. Então, eu acho que tudo isso envolve esses valores diferentes. Então, assim, eu acho que o olhar não deve ser condenatório diante de um dado. Ele deve ser um olhar assim, vamos analisar o que está acontecendo e sugiro que as cidades que foram bem dialoguem com as cidades que acham que não foram tão bem, para que vejam o que é possível, o que deu certo, o que não deu. Porque a educação é esse somatório de esforços e cooperação que vai fazer com que a coisa desenvolva. Perfeito. Agora, quando a gente fala das crianças, né, alfabetizadas, né, e aí tem esse índice do INEP, né, em relação a essa criança estar ou não ali dentro dessa faixa que precisa ser alfabetizada, porque isso é muito polêmico também, né? Alfabetiza a criança com 5, com 6, com 7? Qual a idade? Qual a idade? E mais do que isso, que impactos que tem quando a gente fala sobre alfabetização, né? Pensando nesses índices, que tem que mensurar, que tem que medir o conhecimento dessas crianças tão pequenas, como você avalia os impactos que tem, né? Tanto cognitivo, emocional também, diante dessa alfabetização que tem que acontecer de alguma forma, né? O que acontece é o seguinte, toda vez que você usa a avaliação para rotular ou classificar, já é uma injustiça e beira ali e flerta com crime. Sim. Então, assim, é uma palavra forte para a educação. Mas é assim, o que acontece? Eu não posso rotular se você não tirou 10 de uma prova ou 8 que você não desenvolveu. Mas eu sempre falo, né, que tem o teste do piloto. Tem aquele piloto que dois pilotos foram fazer um teste que valia de 0 a 10. Certo. Aí um tirou 8 e o outro tirou 7. Aí a gente fala assim, com qual você voaria? Com qual que vocês voariam em casa? Com 8 ou com 7. Culturalmente, vamos tentar voar com aquele que tirou a maior nota. Aí eu falo, eu vou voar com 7.
Por quê? Porque eu vi a prova e vi com o que tirou 7, ele errou 3 perguntas, mas que não compromete o voo. O que tirou 8, ele errou 2 perguntas, que é de pousar e decolar o avião. Então a gente tem que analisar dentro dessa avaliação o que é o fundamento, o que está sendo errado, o que precisa ser trabalhado nas aulas extras, né? Se é leitura, se é compreensão, se é escrita. Então a nota, ela é importante, mas ela não deve ser classificatória, fundamental. Então assim, esse índice de crianças, né, nós estamos falando aí de um universo de 2.800.000 crianças, mais ou menos, que tem no Brasil nessa idade, e se a gente fala em 66% no Brasil, né, mesclando aí, nós somos 34% de crianças ali que estão fora da idade da alfabetização, que a meta até 2030 é 80%. Tudo bem, mas são metas. Agora, de fato, aquilo que acontece no dia a dia, o professor que trabalha, né, porque a educação é um processo, né? O Gartner, né, que é um autor, já dizia isso, a gente analisar o processofólio, não necessariamente os portfólios. Então, no ponto de vista da questão da alfabetização, a gente precisa entender se essa criança está se expressando bem, está comunicando, se em casa também há um acompanhamento, que é importante, eu sempre digo isso, a família é importante. Nós estamos transferindo a responsabilidade de educar para a família. Mas há uma corresponsabilidade do acompanhar, da criança sentir a presença dos pais. Então, isso é muito importante. Então, é olhar para esse dado. Eu costumo dizer que, diante de uma avaliação externa, a recepção é sempre crítica, porque ela não conhece os projetos das escolas. A gente precisa pensar sempre o que esses dados revelam, o que é que está acontecendo ali de fato. Isso só, reunião, coordenação, né, e acompanhar um diálogo, né, e assim, um diálogo sincero entre os agentes que estão tocando ali a educação. E, Rodrigo, tudo isso que você trouxe, esses dados, essas observações, né, você considera que tudo isso revela exclusivamente, não sei se é essa a palavra, mas que está relacionado à formação dos professores, a condições deles ali no manusear dos alunos junto? A formação do professor, tanto a inicial como a continuada, ela tem um impacto importante no campo profissional. Sim, então tem ótimas formações de professores com estrutura, né, para que esse professor possa vivenciar, esse futuro professor e professora possa vivenciar no estágio real, né, os estudantes da licenciatura, pedagogia possam realmente fazer um estágio que traga um pouco da realidade, né, mas é mais além, porque, como eu falei no começo, não adianta você sobrecarregar esse professor e exigir que ele tenha criatividade, ele tenha tempo, ele possa acompanhar. Diz muito também sobre a quantidade de alunos em sala de aula. Sim, as condições de trabalho. Isso é muito importante, porque você tem 50 alunos, né, para alfabetizar, né, eu fui alfabetizado pela cartilha Caminho Suave, não sei se vocês foram. Né, e eu aprendi muita coisa na cartilha Suave, tenho o maior respeito, né, professora Brasilina, né, então, assim, hoje em dia, você tem um outro cenário, não há 30 anos, né, falar que não houve evolução da educação não é verdade, a educação está evoluindo sim, já não se avalia mais, já não se olha para esses índices, mas é necessário olhar como um todo, para que a alfabetização não fique sabendo um dado, olha, tantos estão e tantos não estão, porque isso, como eu falei, é indício, e aí tem que fugir dessa ideia da rotulação, da classificação. Sim, perfeito. E assim, é importante a gente também olhar, né, para as condições do Brasil, né? Quando a gente fala de educação, né, são índices avaliados ali, tidos dentro de uma educação que vem já de uma precariedade, né? A gente sabe que as condições são diferentes, né, do professor que lida com a educação, com crianças aqui, né, no nosso país. Isso realmente também tem há uma regiões, dificuldade, né? exatamente, Sim. que oscilam muito, né, de qualidade de vida, de acessos à saúde, à educação. Então, tudo isso também favorece algumas regiões e outras não. E é o nosso país, ele tem essa oscilação. Essa pluralidade, essas múltiplas situações, cenários educacionais que tem no país, eles despertam alguns olhares, mas também a riqueza nossa, né? Sim. E eu acho que o fundamental aí é pensar assim, nunca utilizar um índice, né, ou uma classificação para dizer se há ou não aprendizagem, como eu disse há pouco, né? Porque as avaliações externas, elas são importantes para políticas públicas, para investimento. Agora, também uma questão fundamental
uma escola não foi tão bem, eu vou correr agora, eu vou habituar e vou treinar para que vá bem no índice de criança alfabetizada ou no IDEB, né, no SAEB, para que possa, no caso do Estado de São Paulo, quantificar depois, e aí você perde o projeto da escola. O projeto político-pedagógico, a educação vai além dos índices avaliativos. É verdade. Eu sou a favor da avaliação externa, mas com esse olhar que entende isso. Então, assim, a escola não pode perder o seu project, o seu lançar-se, né? Que aí entram os 6 pares de competências fundamentais, né? Dos professores e dos alunos. Então, quando eu penso nos estudantes, desenvolverem a capacidade de entender contexto e extrapolar contexto. Nesse ponto, a alfabetização é fundamental. Porque se ele não é capaz, segundo a visão do Freire, de entender o mundo, ele não consegue extrapolar esse mundo. Imagina nós todos aqui que estamos conversando, sem saber ler, escrever e mais interpretar. Exatamente. Porque tem a ver com a escrita também. Né? Porque a escrita ela implica interpretação. Então, são todos esses processos que estão relacionados com as competências que a gente né? Dentre elas, a questão do entender contexto, extrapolar contextos, a capacidade de argumentação e decisão, então implica na questão da alfabetização, e a capacidade de se expressar-se em todos os múltiplos papéis, né, que nós temos e compreender o outro. Dos professores, a capacidade, a competência, né, trocar a palavra capacidade por competência que é competere, quer dizer, com é junto e petere é buscar. Então, o professor competente, o gestor competente, é aquele que busca junto, que mobiliza junto com o outro. Então, é tecer relações, o professor que testa os fios das relações, o professor que mapeia o que é relevante e o que não é dentro do processo educacional. Não é? É ele que faz narrativas. Então, olha o papel fundamental daquele que professa, aquele que fala e do educador. Diante desse processo. Então, outro lado, o professor não está trabalhando direito. É muito mais do que isso, né? É ver as condições de trabalho, né? E isso vai implicar, claro, na melhoria dos índices de alfabetização. Com certeza. Olha, Rodrigo, a gente ficaria aqui um longo tempo conversando, né? Um prazer, assim, falar sobre índices tão importantes. Mas, para encerrar o nosso episódio, deixa uma mensagem para os nossos seguidores. Nós temos público aqui que são educadores, familiares, né? Que mensagem você gostaria para encerrar? Bom, eu agradeço mais uma vez o espaço. Foi um bate-papo rápido aqui, como você falou, vocês são super acolhedoras, simpáticas. Eu acho que é um espaço como esse para falar sobre educação, para falar sobre essa questão importantíssima de dar liberdade para o ser humano de se expressar-se. Né? Ocupar esse espaço aqui é uma responsabilidade muito grande, eu já agradeço. Então, a gente não pode deixar de acreditar na educação, né? Dessa ação consciente de educar, que é fundamental, desenvolver uma sociedade mais equitativa, a questão do respeito, dos valores, né? Do conhecimento como um todo. A gente tem que pensar que informação é uma coisa, conhecimento é outra. E aqui, nesse espaço, está criando-se uma rede de conhecimento por meio das redes sociais, por meio do YouTube. Então, eu já parabenizo e coloco à disposição para voltar aqui e falar sobre outros temas. E é isso, vamos em frente. É um prazer enorme. Eu falo sempre que se eu nascesse 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes seria professor. Uau, que lindo! Que inspirador! Bom, né? Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, a gente quer presenteá-lo, então, com o certificado do Pode Educar. Então, todos os nossos convidados, né, que passam aqui, eu que agradeço. recebem, né? E mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Ele muito, assim, já dá frutos, né? E eu tenho certeza que há muito trabalho, muita energia envolvida, a gente sente essa energia aqui. E eu fico muito feliz e muito honrado. Muito obrigado. Para nós é uma honra poder receber pessoas assim como você, Rodrigo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu conhecimento tão importante. Eu tenho certeza que vai informar muita gente. Muito obrigado. Você quer deixar sua rede social? Eu tenho o Instagram, né, que é Professor Rodrigo Serra. Certo. Eu tenho vários vídeos lá, eu falo sobre múltiplos temas em educação, de avaliação, a educação financeira, que é um tema importante também, a inteligência artificial. E é isso, podem compartilhar, fique à vontade, é sempre um prazer enorme. Isso mesmo. E não deixem de seguir a gente, né, Poliana? Por favor, @podeeducar.podcast e aqui no YouTube e no Spotify também. Vocês podem ouvir aí a gente
E continue com a gente, clique aqui no sininho para receberem os nossos conteúdos. Isso mesmo, e a gente agradece muito aos parceiros, o Espaço Menezes aqui, que deixa sempre a gente gravar nossos episódios. Também o Word Opportunity, mais um parceiro nosso que está aí levando inglês para o pessoal. Façam inglês, tem cupom de desconto para quem é seguidor aqui. E muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.